Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos o segundo domingo do tempo comum, iniciando este tempo onde nós veremos o ordinário da vida de Jesus, da sua missão, da sua pregação. E dentro desse ordinário, nós contemplamos o extraordinário, que é o próprio Cristo. Ele é a grande novidade que acontece nessas 34 semanas que nós vamos celebrar, intercaladas pela Quaresma, pela Páscoa. Nós então vemos, começando este tempo comum, a partir da vocação dos primeiros discípulos, na versão de João, a forma como começou a comunidade apostólica. E vemos que foi um dia muito importante para a vida daqueles discípulos, especialmente os dois primeiros que vão ao encontro de Jesus, João e André. Assim, vemos pelos detalhes que eles colocam no Evangelho, que João coloca no Evangelho, como foi importante. E na nossa vida também, nós temos dias importantes e que nós lembramos, que nós trazemos à memória cenas, fatos daquele dia importante da nossa vida. E eu pergunto a vocês, qual o dia mais importante da vida de vocês? Cada um tem a sua resposta. Cada um tem o seu dia que pode dizer, aquele dia foi um dia importante. Qual é o dia importante da vida de vocês? Batismo, todo mundo diz, não é? A gente diz, é o batismo, claro. Mas a gente pode dizer outras coisas também. Nascimento do filho, casamento, primeira comunhão, não é? Aquele dia da minha formatura, enfim, dias importantes e que nós vamos lembrando deles e lembramos daqueles detalhes. Por que digo que este foi um dia muito importante na vida desses discípulos? Porque eles trazem uma informação desse evangelho que não precisariam trazer, que não mudaria nada se eles não tivessem dito. João coloca o horário do encontro com Jesus. Eram por volta das 16h. Por que trazer o horário? Porque João quer trazer todos os detalhes de um dia muito importante. Aquele dia foi tão importante que nós não queremos esquecer nenhum detalhe, nem a hora, nem como o fato se deu. Assim, nós também busquemos em nossa vida o dia importante em que encontramos a Cristo, em que nós passamos a seguir a Cristo. No batismo, obviamente, mas talvez no batismo nós não tenhamos nenhuma lembrança, mas precisaremos de lembranças, de detalhes da nossa vida que vão nos sustentar nesta nossa caminhada em direção a Cristo. Mas, além de todos esses dias importantes da nossa vida, diria que tem um dia que é mais importante ainda. O dia mais importante da nossa vida é hoje. Hoje é o dia mais importante da sua vida, porque é hoje que você tem a possibilidade de fazer a vontade de Deus. O salmista nos dizia, eis que venho com prazer para fazer a vossa vontade. Hoje é o dia que nós temos a possibilidade de amar a Deus. E um ato de amor que nós façamos para Deus já é tudo no nosso dia. Então, o que nós tínhamos ontem, no passado,
talvez nós não consigamos mudar. O que está no futuro não está no nosso alcance. Então temos o hoje para abraçar, para dizer um eu te amo, para perdoar, para pedir perdão, para fazer com prazer a vontade de Deus em nossa vida. Portanto, vivamos este dia importante, que é hoje, agora, como Santa Teresinha nos diz. Para amar a Deus neste mundo, eu não tenho nada mais do que hoje, nem ontem, nem amanhã. Hoje, para amar a Deus. E esta forma de amar a Deus é uma resposta ao seu amor. A gente ama a Deus porque fomos amados primeiro. Ele nos amou primeiro e nós devemos o amá-lo para sempre. E a resposta do homem ao chamado de Deus é sempre uma resposta de amor. Esta liturgia também é vocacional. Vemos a vocação dos primeiros discípulos, a vocação de Samuel, o chamado de Deus a Samuel. E o chamado de Deus não é um chamado jogado ao vento, e quem pegar, pegou, quem escutar, escutou. Não. O chamado de Deus é pessoal, direcionado. Deus chama você. Porque Deus te conhece, Deus sabe quem é você. Talvez aqui nós não nos conheçamos todos e tão bem, talvez nem a nós mesmos nós nos conheçamos, mas Deus te conhece. Deus sabe dos teus pensamentos, Deus sabe o que passa no seu coração. Assim, Deus te chama pelo seu nome e lhe conduz a uma missão específica. Deus te chama para uma missão na sua vida, para uma vocação, para um serviço, para fazer a vontade dele. E cabe ao homem escutar a voz de Deus. Deus chama Samuel no silêncio da madrugada, na noite, onde está todo mundo em silêncio, quieto. Porque Deus não quer competir com o barulho. Quando nós estamos em um lugar cheio, e todo mundo falando ao mesmo tempo, a gente tem que gritar, tem que aumentar o tom da voz, para nos fazer ser ouvidos por uma pessoa que está assim na nossa frente. Deus não quer disputar a sua voz com a voz do mundo. Deus quer falar para ser escutado. E para isso precisa do homem o silêncio. Silenciar os seus barulhos. Não só os barulhos exteriores, mas os barulhos interiores, as confusões interiores do nosso coração. Assim, nós nos colocamos diante de Deus. Deus fala e quer ser escutado. É como quando eu estou fazendo a homilia e fica a gente conversando. Mostra que não está a fim de escutar, não é? E isso desconcentra muito. Então, quem fala quer ser escutado. Atenção à voz de quem fala. E a voz de Deus é uma voz para ser escutada em nós. Assim, diante dos barulhos do mundo, como revelava a Santa Teresa, onde ela dizia: Senhor, por que o Senhor não fala com os outros como fala comigo? Porque assim todo mundo faria a tua vontade, todo mundo se converteria se o Senhor falasse para todo mundo como fala comigo. E Deus diz a ela: Teresa, eu falo, mas o barulho do mundo impede que eles escutem a minha voz. Nos silenciemos na oração para escutar a vontade de Deus e fazer com prazer esta vontade. E o que Deus quer de nós ao nos chamar, como chama Samuel, não é coisas extraordinárias. Deus quer apenas a disponibilidade do nosso coração. Deus quer o nosso sim. Deus chamou Santa Dulce a segui-lo de uma forma cuidando dos pobres, construindo um hospital. Deus chamou São Francisco Xavier a sair pelo mundo, a ir para o Japão, a evangelizar. A mim, não precisa ser talvez dessa forma. É da forma que Ele me chamar, que Ele me conduzir. E nós devemos estar
disponíveis a fazer a vontade de Deus, a seguir a vontade de Deus, a colocar em prática no nosso eis-me aqui, como a resposta de Samuel, a resposta de prontidão daqueles que querem obedecer à vontade de Deus, daqueles que vêm para fazer com prazer a sua vontade. E é um chamado específico. E como Santa Madre Teresa nos diz, Deus não nos chamou, Deus não me chamou para o sucesso, mas para ser fiel. Eis-me aqui, Senhor. Independente do que seja, independente para onde seja, Deus espera de nós o nosso eis-me aqui. E nesse chamado, é um chamado que deve ser discernido. E aqui a presença de Eli, para ajudar a Samuel a discernir isto. Assim, na nossa vida, precisamos do discernimento, seja por uma confissão, por uma direção espiritual, pela nossa vida de oração, discernir a voz de Deus e seguir. É o que os discípulos hoje fazem. João Batista vai transmitir aos seus discípulos a pessoa de Cristo. Os discípulos de João vão passar a ser discípulos de Jesus. João falou de Cristo para eles. Eles escutaram, eles discerniram e eles se colocaram no seguimento a Jesus. E João, ao apontar a Cristo, aponta também a missão de Cristo. Aponta para que Cristo veio. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus. Nós sabemos que o Cordeiro é um animal usado como oferenda a Deus, para expiação dos pecados, para o ato, o culto de louvor a Deus. Cristo se faz este Cordeiro, porque o sacrifício será o seu próprio corpo. O altar é o seu próprio corpo, a oferenda é Ele mesmo. Então, Cristo glorifica a Deus com o seu corpo. É isso que São Paulo vem nos dizer hoje. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Nós não recebemos um corpo para a imoralidade. Ele nos escreve, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Assim, nós devemos entender que devemos glorificar a Deus com este corpo, porque Jesus é Salvador de todo homem. Jesus não é Salvador somente da nossa alma, não, mas do nosso corpo também, porque este corpo será ressuscitado. Depois que apodrecer, né, nesta vida, depois que nós, nesta vida, tivermos este corpo desfeito, material, no último dia, no juízo final, receberemos este corpo ressuscitado, glorioso. Então, o Senhor é Senhor da tua alma e do teu corpo. Por isso, glorificar a Deus com o nosso corpo, que não foi feito para imoralidade. E por que Ele nos diz isso? Porque você pertence ao corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo e foi comprado por um preço muito alto. Nós vivemos em um mundo imoral. O tempo inteiro nós estamos sendo bombardeados por músicas, visualmente, por imoralidades. Às vezes você está fazendo outras coisas, de repente vem algo. Você está no Instagram vendo um assunto, de repente você clica, como já acontece várias vezes, e a gente acaba até passando vergonha. Está lá uma publicação do Bahia. Aí você vai e clica para ouvir o áudio. É um pagode que só fala baixaria. E quem está ali do seu lado vai dizer, olha o que ele está ouvindo. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Mas as pessoas colocam a imoralidade em tudo agora. Porque é normal. As pessoas querem achar isso normal. E isso vai atingindo principalmente as nossas crianças. Precisamos cuidar da pureza das nossas crianças. E vocês, pais, educadores,
Eduquem os seus filhos para o céu, não para a imoralidade. Aí a criança começa ali, pequenininha, e já vai dando namoradinho. Fulano, namoradinho, vai namorar com quem? Criança não namora. E já vai incentivando aquilo. No vestir, a criança vai lá, começa a dançar o pagode, tá os pais filmando, achando a coisa mais bonita do mundo. Educando para a imoralidade. Isso não é um moralismo. Isso é a palavra de Deus, que nos convida a dizer: glorifiquem a Deus com o seu corpo. Hoje, como eu digo, nós vamos a uma festa de aniversário de criança, e a coisa mais difícil hoje é uma festa de criança para criança. Aniversário de 1 ano da criança, pagode e bebida. É para os adultos a festa, mas as crianças estão lá no meio, estão dançando. A festa não é de criança, mas hoje se torna normal. Então, nós precisamos ver para onde nós estamos educando as nossas crianças. Para o céu ou para a imoralidade. E o nosso corpo, feito para glorificar a Deus, porque fomos comprados com um preço muito alto. Custou caro para Jesus, custou a sua vida. Nós, quando compramos alguma coisa cara, imagina, você compra um celular caríssimo, você não quer que ninguém toque, você não quer que um cisco caia em cima, porque foi muito caro. Assim deve ser também a nossa visão a partir do preço de Cristo. Foi muito caro e eu não devo desvalorizar. Santo Agostinho diz: você quer saber o seu valor? Você vale um Deus crucificado. Esse é o nosso valor, o sacrifício de Cristo, que pagou um preço muito alto. Assim que nós caminhemos em direção ao Senhor, sabendo para que lugar nós estamos caminhando, para onde estamos formando a nossa família, para onde estamos conduzindo a nossa própria vida, e é o que Jesus quer saber dos discípulos que estão indo atrás dele hoje. A primeira palavra de Jesus no Evangelho de João: o que vocês estão procurando? O que vocês querem? Aonde vocês querem chegar? O que é que vocês estão pensando aí na cabeça de vocês ao querer se tornar discípulos meus? E a pergunta que Jesus faz para nós: o que vocês estão procurando? Você sabe o que você está procurando na sua vida? Você sabe aonde você quer chegar? Como se diz, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E nós não fomos feitos para qualquer lugar. Nós não fomos criados para entrar em qualquer porta que achar aberta. Nós temos um destino, que é o céu. Fomos criados para o céu e precisamos caminhar em direção a ele. Assim, Jesus pergunta aos discípulos o que estão procurando e eles respondem com outra pergunta: Rabi, já se colocam submissos à vontade de Jesus. Onde moras? E eles vão, Jesus diz: vinde e vede. Passam aquele dia inteiro com Jesus. Entram na intimidade de Jesus. Eles querem saber onde Jesus mora. A nossa morada, a nossa casa é o lugar da nossa intimidade. Não é qualquer pessoa que deve entrar na sua casa, na sua vida. E nós só colocamos dentro da nossa casa quem nós queremos. Quem entra sem a gente querer é ladrão, é assaltante, como Jesus disse, né? Então, a casa é o lugar da intimidade, onde você leva quem é caro a você. Então, eles querem entrar na intimidade de Jesus, como nós também deveremos querer a cada dia. E assim, a partir do momento em que entram, e aqui nesta casa, nesta intimidade de Jesus, que é esta igreja, porque aqui, como dizia Domingos, somos alimentados pela palavra e pela Eucaristia. Ninguém aqui, embora deva rezar na sua casa, terá a presença eucarística de Jesus. Não tem missa na sua casa. Tem na TV, esqueça. Não tem nada de missa virtual, só para quem não tem jeito.
Ninguém aqui tem um sacrário dentro de casa. Tem alguém aqui com um sacrário em casa? Se tiver, avise. Eu preciso fazer essa denúncia ao bispo. Não tem, é aqui o lugar que nós vamos encontrar. Então, vinde e vede, aqui está a intimidade que nós precisamos na adoração ao Santíssimo, na participação da Santa Missa, na vida de comunidade, porque a nossa fé não é individual, a nossa fé é comunitária. Nossa fé é uma fé comunitária, e à medida em que nós encontramos a Cristo, nós vamos nos encontrando uns com os outros. Veja, se não fosse pela igreja, se não fosse por Cristo, nós nunca nos conheceríamos. Que tristeza para vocês não conhecerem o Padre Gabriel. Mas é a partir de Cristo que nós nos conhecemos. Você pode dizer, mas isso acontece em qualquer lugar. Numa festa que a gente vai também, só conhece porque estava ali. Mas aqui não é a mesma lógica. Porque aqui nós caminhamos na mesma direção, com um objetivo para um lugar específico. A nossa meta, o nosso destino final. E a alegria de encontrar o outro e levar o outro à beleza de ser de Deus. Veja como os discípulos começam a espalhar que encontraram Cristo, uns para os outros. É a nossa alegria, a alegria de anunciar a Cristo. Quando nós temos uma grande notícia para dar, algo bom que acontece na nossa vida, nós queremos compartilhar. Nasceu o filho, bora avisar, compartilha, bota no grupo da família. Passei no vestibular, vou avisar minha família, vou falar com meus amigos, vamos comemorar. Queremos compartilhar nossas alegrias, não é? Ganhei na Mega Sena, vou sair avisando para todo mundo, compartilhar. Não, aí não. Mas queremos sempre manifestar a nossa alegria. E se Cristo é a nossa alegria? A alegria é dizer, eu sou de Deus e eu quero que você seja também. A oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. E é isso que eles fazem. João vai avisar a Tiago. André vai avisar a Pedro. Filipe vai avisar a Natanael. Encontramos o Cristo. E essa é a alegria de ser cristão. De podermos caminhar juntos na mesma direção. Assim que nós contemos com a intercessão de Nossa Senhora, aquela discípula que também foi chamada por Deus, que discerniu e que respondeu sim. Nos ajude sempre a responder o nosso eis-me aqui ao Senhor. Não sei para quê, mas é para fazer a vontade de Deus. Eis-me aqui. Não sei como será, mas se é a vontade de Deus, eis-me aqui. E no eis-me aqui diário da nossa vida, nós possamos ir respondendo a Deus e ao mesmo tempo sendo saciados por Ele. Nesta companhia, nessa presença, neste caminho que nos levará à sua intimidade, à sua morada. E à medida em que nós somos saciados, que não falte jamais a sede do nosso coração por Deus, nós possamos ir glorificando ao Senhor com o nosso modo de ser, com a nossa vida, conservando puros até a vinda do Senhor tudo aquilo que somos, espírito, alma e corpo, seja sempre para a glória de Deus. Glorifiquemos ao Senhor com a nossa vida, com o nosso ser, e assim participemos um dia para sempre desta sua intimidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.